Boa noite. Dá licença. A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu tenho uma breve palavra de Deus para o nosso coração, para as nossas vidas. Eu também tenho um convite a te fazer. E eu me permito adentrar aí na sua casa, aí no seu carro, para estar sendo sucinto nas minhas palavras. Melhor, embasado na palavra de Deus. Eu quero que você reflita comigo no Salmo 1, enquanto você esfolia a Bíblia, caso você queira fazer isso. Eu quero lembrar que amanhã tem estudo da palavra de Deus. Nós separamos aqui toda terça-feira, como é na nossa matriz, lá em Juiz de Fora. Nós oramos em parte do culto, subsequentemente nós louvamos ao Senhor e a parte eminente do culto fica para a ministração da palavra de Deus. Então você está convidado a estar na doutrina conosco amanhã às 19 horas. E na quinta-feira tem culto aqui também. Você é muito bem-vindo, traga alguém que ainda não aceitou a Jesus, para que essa pessoa tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E no sábado, impreterivelmente, começa o nosso congresso de adolescentes. Vai ser um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Já tem alguém aqui conosco. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha filha. Queridos, a Bíblia diz, eu não vou nem ler porque nós conhecemos esse texto, eu sei que você conhece muito bem. Tem aqui alguns conselhos do sábio, do salmista. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda dos escarnecedores, que na verdade são zombadores. São degraus que se descem literalmente. Segundo o conselho do ímpio. O conselho do ímpio não está tão somente lá na rua, mas aqui, na nossa casa, via redes sociais, via influência de terceiros. O caminho do pecador, você não precisa nem sair de casa, existem as baladas virtuais, existe reunião que se faz aqui em salas de bate-papo, que é muito perigoso. Subsequentemente é o caos, é o último degrau que se desce, a roda dos escarnecedores. Queridos, Jesus andava ladeado de prostitutas, às vezes ele estava com os publicanos, com os cães públicos, com aqueles traidores da pátria que cobravam imposto do povo judeu, porque Israel estava subjugada a Roma. E alguns se permitiam ser cobrador de imposto a serviço de Roma. E Jesus, às vezes, reunia com essa escória, com essas pessoas que eram desdenháveis aos olhos dos judeus e até dos romanos, de alguns romanos, mas era o Senhor Jesus quem falava. É muito bom a gente frisar isso aqui. A questão é quem está dando o alimento, quem está falando, quem está com a palavra. Quando Jesus se cercava dessas pessoas, ele ministrava, ele falava do amor de Deus, porque a bem da verdade ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Mas eis aqui 3 conselhos fundamentais para uma vida saudável. E o interessante é que o versículo seguinte diz o seguinte: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei era a Bíblia que se tinha na época. Nos dias dos salmistas não tinha evangelhos, mas se tinha verdadeiramente livros, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, tinha livros históricos, já tinha, me permito entender que tinha já pergaminho com livros poéticos, já alguns livros, mas aqui no texto, o que se tinha era aqui, era aquilo que se escrevia, era aquilo que se redigia, era a lei do Senhor. Hoje nós temos muito mais. Nós temos a lei, nós temos os poéticos, os proféticos, os profetas maiores, os profetas menores,
nós temos os evangelhos, Atos, nós temos as cartas paulinas, as epístolas gerais, nós temos o livro do Apocalipse. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Queridos, eu quero lhe convidar a ter prazer na Bíblia. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia é eficaz. Deus fala conosco através da Bíblia. Tem um desenho circulando por aí de um moço que queria ouvir a voz de Deus e dizia: Senhor, fala comigo. E descia simbolicamente uma mão do céu e entregava uma Bíblia para a pessoa. Você tem a palavra de Deus em casa. Tenha prazer na Bíblia. Quando não lemos com prazer, a tendência é os nossos olhos se cansarem. É nós não buscarmos esclarecimentos para palavras que nós não entendemos. Mas a Bíblia é de um conhecimento, é de uma sabedoria, de um proveito inenarrável. Então tenha prazer na lei do Senhor. Tenha prazer na palavra de Deus. Porque aquele que tem prazer na palavra do Senhor, aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda dos escarnecedores, ele tem prazer na Bíblia. E por ter prazer na Bíblia, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto da estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero me permitir tocar num assunto que tem mexido com todo o planeta, que tem sido noticiado em vários jornais, em vários países, em todos os continentes, é a guerra de Israel contra os extremistas, contra o Hamas, aquela questão da Palestina. Ô, meus amados irmãos, quem medita na lei do Senhor, quem conhece a palavra de Deus, quem não anda segundo o conselho do ímpio, eu quero até me permitir lembrar que aquele que serve a Deus, ele sai literalmente da roda dos escarnecedores. E eu vou dizer claramente de uma roda dos escarnecedores aqui, da grande mídia brasileira, que, por sua vez, tem feito as pessoas pensarem contrárias à Bíblia. Irmãos, a terra de Israel foi dada por Deus. Quem lê a palavra de Deus sabe que Deus deu aquela terra para Israel. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O Salmo 115, diz que o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe agrada. Deus deu aquela terra para Israel, é de Israel. E nós sabemos que Israel é o relógio do mundo, e eu estou vendo alguns crentes que não estão mais meditando na Bíblia. E eu me permito dizer e responder quando me perguntam se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. Queridos, eu sou Bíblia. Eu gosto das coisas embasadas na Bíblia, de estudar a palavra do Senhor. De que lado você está, pastor? Eu estou do lado da palavra de Deus. Qual é a sua opinião, pastor? Irmãos, eu não tenho mais opinião. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De certo que eu estou do lado da Bíblia. E a palavra de Deus nos traz esclarecimentos. Eu lembrava de um versículo que diz: pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Bíblia já traz aqui, com mais atualidade do que os meios de comunicação, mais atual do que os fake news, do que as notícias verdadeiras da internet, do que essa manipulação da Bíblia, da imprensa, tentando nos fazer pensar contrário à Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Mas existia na década de 80 o costume de dizer que as pessoas atrasadas eram quadradas. Irmãos, eu sou quadrado. A Bíblia é quadrada. A Nova Jerusalém é quadrangular, é quadrada. Eu quero estar com Deus. E se tem uma coisa que me permito dizer e que você não vai ouvir na mídia, é que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Medite na palavra do Senhor. Não ande segundo o conselho do ímpio. Não se detenha no caminho do pecador e nem se assente à roda dos zombadores, porque escarnecer é zombar. Mas tenha prazer na Bíblia. Nela, você deve meditar de dia e de noite. E tem pessoas que não entendem esse versículo
e pensa que temos que andar dioturnamente com a Bíblia na mão. E o texto não diz isso. A Bíblia é escondida no nosso coração. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Quem estuda a palavra de Deus sabe que os tempos são findos, que os dias maus chegaram, que o apóstolo Paulo mencionou os dias trabalhosos, que vem dias em que se chamaria o bem de mal, e nós estamos vendo isso aqui, e o mal de bem. As pessoas estão literalmente perdidas, aquelas que não conhecem Deus. Estamos vivendo tempos de apostasia, que a Bíblia já nos dizia. Para quem é a apostasia, queridos? Para quem é o esfriamento do amor? É para aqueles que não meditam na Bíblia. É para aqueles que não têm o seu prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor é fazer com que se cumpra na minha vida toda a vontade de Deus, mas como? Não vivendo mais eu, mas Cristo vivendo em mim, negando a mim mesmo, como disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, queridos, essas condições prévias nos traz bênçãos inefáveis, inenarráveis, inexplicáveis. Por quê? Porque a Bíblia diz que que o temente, que o que medita na palavra, aquele que se resguarda, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui é profundo demais. E a gente precisa pensar nisso com muito carinho. Irmãos, nós estamos vivendo um período de sequidão, mas aqueles que servem ao Senhor são como árvores. A árvore plantada junto a ribeiros de água, a geografia nos ensina isso. É propenso, é propício para a árvore estar junto a ribeiros de água, porque a raiz, ela acaba se deslocando para dentro do ribeiro. E essa árvore, ela fica nutrida, ela fica literalmente viva. É como descreve o salmista aqui nessa canção, porque isso aqui é uma canção. É como uma árvore junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Medite na Bíblia, medite na palavra do Senhor. E tem mais coisas das quais eu queria comentar em rápidas palavras aqui. A Bíblia diz que os ímpios não são assim. Quem são os ímpios, queridos? São os que vivem na impiedade. São aquelas pessoas que não se importam com a Bíblia, não se importam com a volta de Jesus. Isso aqui, queridos, não é bússola, porque bússola já ficou lá no passado. Isso aqui, queridos, é literalmente o nosso GPS celestial. Isso aqui nos conduz a Jerusalém celeste. Se eu fosse falar de uma forma embasada em tudo que a gente vê, em tudo que a gente vive, nas questões do avanço tecnológico, isso aqui é o nosso GPS do céu. Isso aqui nos norteia, literalmente, nos mostra a direção de estarmos embasados para ter uma vida espiritual. Eu trouxe um pastor para pregar uma vez aqui, e ele se perdeu, não conhecia o Rio. E eu liguei aquele localizador do WhatsApp, e eu vi ele virando lá em cima, lá perto de Itaguaí, e pude norteá-lo a chegar até aqui. Eu via ele, literalmente. Irmãos, as coisas de Deus são muito mais profundas que isso. Deus nos vê. Deus conhece o nosso coração. A ciência, ela faz um ecocardiograma, como foi feito, como fiz há poucos dias atrás, faz o eletrocardiograma, mas Deus vê o abstrato. Deus sabe de coisas que você está sentindo, você provavelmente está pensando nessa hora. E aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele é diferenciado, ele é guardado por Deus, ele tem aliança com o Senhor. E aqui, na lei do Senhor, diz, e a gente precisa entender aqui, que a gente precisa entregar o nosso caminho para o Senhor, precisa confiar no Senhor. E deixar com ele que, no mais, tudo ele fará. Ele se apresenta como advogado. Eu me lembro que o réu não precisa falar. O réu, ele tem advogado, e o advogado fala por ele. Nós temos o Espírito de Deus, lembre disso aqui. E para dar continuidade naquilo que a palavra está dizendo, a Bíblia diz que quem não tem Bíblia é como uma moinha que o vento espalha, não tem norte, não tem direção.
Ele vai à mercê dos noticiários, daquilo que os telejornais andam publicando, daquilo que a mídia mostra. Há pessoas, pelo amor de Deus, há pessoas teleguiadas pelas as grandes mídias que desdenham a Bíblia, que apoiam coisas contrárias à Bíblia, por falta de conhecimento da mesma. Oséias disse que o meu povo, Israel, nos dias de Oséias, foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Não conheciam a Bíblia, não sabiam da Bíblia, não tinham ciência da Bíblia. E é bom lembrar, e a gente já fala aqui, para encerrar, para não ser muito longa a nossa fala, esse último versículo nos chama a atenção de uma forma muito clara. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ou seja, o justo, querido, está no radar de Deus. O caminho do justo é norteado pelo Senhor. Às vezes a gente comete algum erro, algum deslize, alguma coisa, mas o Senhor nos norteia. O Senhor nos dá a direção. O Senhor está direcionando a sua vida hoje. Ele está te voltando para a rota, literalmente. Eu lembro de dois cantores que cantam uma poesia muito linda, que diz que Deus altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. Quem sabe você fugiu da rota? Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor? Quem sabe você tomou uma atitude contrária ao querer de Deus, pegou um atalho. Esse Waze, esse GPS, costuma dar aquele barulho de tum-tum. Você errou a rota. A gente tem que virar na próxima, à direita, e seguir as orientações para voltar para o caminho. E Deus está convidando você a voltar para o caminho hoje. Deus está convidando você para estar na presença dele. Eu vou dizer para você e quero declarar isso aqui. Irmãos, eu estou com Israel. Eu estou com a Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, eu sou quadrado e atrasado com a Bíblia. Eu estou com Jesus e não abro. Eu estou com a palavra de Deus e não abdico de nada. Eu sou crente, cristão, quadrado, em Cristo Jesus. Eu vou morar no céu, vou ser arrebatado com a igreja do Senhor. E não abdico disso. Entenda isso aqui. Por derradeiro, para encerrar, ele diz que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu quero até ler isso aqui, para não ficar... Olha só, os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem o pecador na congregação do justo. E eu chamo a sua atenção para a última coisa que eu quero frisar na minha fala. Queridos, a igreja terrena não é perfeita. E as pessoas que vêm para a igreja com a intenção de ver tudo certo aqui, não vai ver. Porque isso aqui é hospital, é lugar de tratamento. Eu pensava acerca de uma situação que os meus olhos viram. Tinha uma moça que frequentava essa igreja e era usuária. E um dia eu fui evangelizar e ela estava fazendo aquisição de drogas. E ela comprou uma camisa da Cruzada porque frequentava a igreja. E quando eu cheguei, ela disse: não tem perigo não, esse aqui é o meu pastor. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, como é que ela pode dizer isso? Aí Deus me fez pensar depois, ela precisa estar aqui. Ela não está mais aqui. A Bíblia diz que vós sois limpos pela palavra. Irmãos, o batismo não lava pecados, o batismo é símbolo de sepultamento. O que nos limpa é a palavra do Senhor. Por isso eu convido você, tenha prazer na lei de Deus, tenha prazer na palavra do Senhor, é delicioso meditar, ou melhor, se divertir, se distrair e olhar as coisas do Insta, do WhatsApp, do Facebook, mas quão precioso é a palavra de Deus. Não deixe que o seu celular sepulte a sua Bíblia.
Tenha prazer na lei do Senhor. Se você tirar os olhos desse GPS de Deus aqui, você pode perder o caminho. Você pode começar a dizer coisas contrárias ao querer e à vontade de Deus. Você pode começar a ser norteado por terceiros. A Bíblia diz que seria assim. Eu pensava na veracidade da Bíblia, no poderio dessas escrituras aqui que dizem exatamente as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão diante dos nossos olhos. E eu me permito lembrar, olha querido, examine a Bíblia, medite na palavra do Senhor. Tem muita coisa que você está ouvindo e pensando que nada tem a ver com a palavra aqui. Tem muita coisa que você está apoiando, quem sabe, que nada a ver tem com a palavra de Deus, que é abominável aos olhos do Senhor. Queridos, a Bíblia, essa mesmo aqui, será caçada da mão de muitos. Já começou, já estamos no limiar de um período de perseguição ao Evangelho na terra. E por ter pessoas doentes, há pessoas dando escândalo. Lucas 17, no versículo 1, diz que é mister que tem escândalo. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Estamos vendo escândalo na mídia, por todos os lados, em todas as situações, mas eu convido você a pensar nisso aqui. Bem-aventurado você que está me ouvindo agora, que está participando agora, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer aqui na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água e vai dar fruto sim, fruto na estação própria. E tudo quanto você fazer, prosperará. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha, pelo que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, porque o ímpio não subsistirá na congregação do justo. Deus abençoe a sua vida. Eu estou muito feliz por ter aqui alguns comigo. Que Deus abençoe você. Eu vou estar fazendo os agradecimentos aqui para não expô-lo, mas que Deus abençoe. Fiquem com Jesus, eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus, em nome e para a glória do Senhor Jesus, eu quero abençoar essas vidas que estão assistindo agora em tempo real e que vão assistir posteriormente. Pai, que sejam iluminados os olhos desse entendimento, ou do entendimento dos teus filhos, que essa live, meu Deus, seja por graça uma rede lançada para trazer pessoas para a tua presença. É o que eu quero te pedir agradecido. Liberta, abre os olhos do entendimento, permita que esses teus filhos possam estar entendendo aquilo que a tua palavra diz. É o que eu quero te pedir agradecido, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu te convido a estar aqui comigo amanhã. Impreterivelmente às 19 horas a gente dobra os joelhos. E aqui na igreja não é comum as pessoas estarem sentadas esperando eu acabar a oração, não. As pessoas dobram os joelhos comigo. Ore comigo. E depois nós costumamos louvar ao Senhor, e depois do louvor, de 8 às 9 horas, é estudo da palavra de Deus. Você está convidado, eu estou encerrando por aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Querendo Deus. Sou grato a Deus por aqueles que me pediram para voltar com as lives. Nós estamos novamente aqui em nome de Jesus. De igual modo, estaremos também lá fazendo os trabalhos do ar livre, aqui no Morro da Caixa d'Água, no bairro São Simão, aqui em Queimados. Deus abençoe você. Beijo no coração. Fiquem com Jesus.